Mas, Senhor Jesus, como eu falei, a gente vai falar de Efésios. Apocalipse, capítulo 2, a primeira carta à igreja de Éfeso. E, olhando essa primeira carta aí, de boa, nós vemos a gloriosa voz do Senhor chegando a dizer para o seu discípulo, seu apóstolo, o estado das 7 igrejas. Mas primeiro ele vai falar a igreja de Éfeso, os Efésios. Havia uma confusão grande entre se você fala Éfeso ou se você fala Efésios. Na verdade, as duas inscrições estão. Uma se refere ao lugar e a outra se refere às pessoas. Quem nasce em Éfeso são os Efésios. E geralmente você usa a mesma expressão para as duas e, na verdade, não é. E eu acabei entendendo isso, né, a grosso modo. Porque você escuta muito falar e você acaba assimilando o que se fala. E quando você vai ler, o treco é totalmente diferente. Mas assim está escrita a carta à igreja que está em Éfeso. E aí você vai ver que o Senhor tem por ordem dizer para esse homem que está no comando que ele chama de anjo da igreja. É da onde as pessoas tiraram a base de dizer que o pastor é um anjo, porque Cristo se refere a esse homem que está no controle da igreja de Éfeso como anjo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, quer dizer, aí todo mundo pega e começa a se sentir o cara, né? Eu sou também, né? Mas eu costumo dizer que o que é dito a uma pessoa é dito para aquela pessoa, referente àquela pessoa, e não pode ser tomado a grosso modo por outra pessoa. Mas geralmente as pessoas, eles querem exatamente estar, né, no patamar eficaz da coisa. Quando nós vamos olhar essa carta, nós olhamos essa carta como, claro, tem uma repreensão, beleza, mas o Senhor fala com ele de uma forma bem tranquila, nada patentemente como se ele fosse um filho do capeta, né? Então, Jesus trata ele como um cara que está a serviço, que tem as suas falhas, mas, eventualmente, também, o Senhor vem declarando para ele que ele tem acertos, mas ele tem erros. O que parece que não acontece hoje. O cara não erra, o cara só acerta. Ali você vai ver que tem acertos, mas tem erros. Para os acertos, ele é parabenizado por aquilo. Ganha sua parabenização por acertos. Mas o que mais está patente não é o acerto, é o erro. Por que o erro? Porque pelo acerto, ele é parabenizado, entre aspas, assim, eu também aborreço. Beleza. Mas, quando se vai falar do erro, se traz uma consequência. Ele não ganha nada pelo acerto. O acerto dele não traz nenhum benefício. Está dentro do que ele tem que fazer. E ele ainda não está fazendo direito. Né? Não está fazendo direito. Mas tem o seu mérito por tentar fazer. Só que quando vai se falar do erro, Jesus vai falar do erro para ele expressivamente como uma cobrança. E a cobrança não é pequena. Se não, tirarei do teu lugar e tirei o teu casco de sal. Aí nós vamos meditar em cada coisa. Lugar. Né? O que ele quer dizer com lugar? Te tirarei do seu lugar. Lugar é poderio, ou seja, o que ele comanda, né? Onde ele está, né? A posição que ele se encontra. Não é estar de bairro, de cidade, de lugar, não. É a posição que ele se encontra. Te tirarei do seu lugar. Ou seja, quando você vai... A Bíblia ela é meio complexa para algumas pessoas, mas é bem clara e evidente para outras. Por quê? Porque quando você vai ler toda a Bíblia, você vê que o contexto da Bíblia é quanto mais perto do rei você senta, mais honrado você é. Entendeu? E isso é em todo o conceito da Bíblia. Ou seja, quando você vê Davi
falando para se tinha alguém da família de Saul que ele pudesse fazer uma beneficência, eles vão apontar Mefibosete, né, que está em Lodebar. E se é terra de esquecimento ou não, isso aí não vem ao caso. Parece que o crente ele é bem tacanho da cabeça. Ele procura algumas coisas em patente para colocar na Bíblia e criar uma certa emoção. Se o cara está em Lodebar, se o cara está no Egito, se o cara está na Babilônia, na Mesopotâmia, não interessa onde o cara está. Não é o lugar que o cara está que interessa para Davi. É se existe alguém. E quando você vai olhar para o Evangelho, parece que o cara não entende o que ele está lendo. O que interessa é se há alguém para se fazer uma beneficência. Aí sim, se encontra essa pessoa. Ele não vai fazer beneficência ao lugar, que é Lodebar, terra de esquecimento, ou Cacimba 4. Não. Ele vai fazer beneficência ao filho do amigo. Então, vem cá, senta aqui, pô. De hoje em diante, tu come na minha mesa. Se sentar, né, à mesa de um rei, muitas das vezes o cara fala do treco, mas ele não entende, não compreende, então ele não dá o ênfase que o treco tem. Se sentar à mesa de um rei é extraordinário. Ser cunhado do rei é fabuloso, entendeu? Então, Davi se chama de cão, eu como um cão vou sentar à mesa do rei, ser genro do rei, eu não sou digno. O cara fala, o rei não necessita de dote, cara. Só de tantos prepúcios aí de filisteu aí, já fechou. Entendeu? O rei está afeiçoado a você. Vai lá, consegue os prepúcios que você está dentro. Davi consegue, se torna genro do rei. Agora você vai ver Mefibosete chegar, sentar-se à mesa do rei, e ele vai comer continuamente na presença do rei. Quando você vai ver Vasti para entrar na presença de Assuero, que é a chamada, e ela não vai, ou seja, se o rei chama, você tem que comparecer. A lógica é essa. O rei chamou, você tem que ir. O rei chama, ela recusa aí. Isso vai lhe custar o trono. Ela recusa aí. O trono, eventualmente, um cárcere luxuoso, né, com toda a fartura do mundo, mas será um cárcere, entendeu? Será um cárcere. Com certeza, vai passar a vida toda até a morte sendo alimentadas por eunuco. O que não quer dizer nada, mas é o que vai acontecer. Aí você vai ver que Esther vai entrar à presença do rei. E o rei levanta o cedro. O cedro quer dizer poderio, o que ele pode fazer. Então ele levanta o cedro. Isso quer dizer que, né, não vai morrer. Se ele não levantar o cedro, já sai dali para a guilhotina. Aí você vai ver que a presença do rei é uma coisa gloriosa. Então, ou seja, o lugar que você se encontra, onde você está, né, isso não lhe pertence. Mas o ser humano, enquanto não vem o preço por aquilo que ele faz de errado, ele se sente o cara. Mas você pode ver que Jesus vai falar para ele claramente: virei, te tirarei do seu lugar e tirarei o seu castiçal. Né? Então, ou seja, vai tirar tudo dele. Duas coisas simboliza tudo dele. Jesus vai tirar o lugar que ele se encontra, que com certeza é um lugar honrado, e vai também tirar o castiçal dele. A luz, a clareza, o entendimento, o conhecimento. Luz vindo pela noção do tempo, pela linha do tempo, pela linear do tempo. Luz representa conhecimento, ideia, genialidade, sobressair-se, né? Você pode ver que quando a pessoa faz algo extraordinário, o nome dela fica na linha do tempo. Quando ela tem uma ideia fabulosa, na linha do tempo. Quando ela tem uma vitória fabulosa, na linha do tempo. Quando ela é um rei extraordinariamente bom, na linha do tempo. Quando é um rei extraordinariamente ruim, na linha do tempo. Tudo que você faz que sobressai de alguma maneira, ou bom ou ruim, isso fica linear na linha do tempo. E o interessante é que você vai ver que Jesus vai falar com ele a respeito de vários fatores.
né? Do que ele aborrece, do que ele testa, do que ele faz, como ele faz as coisas, o que ele sabia que tinha que fazer e o que ele deixou de fazer. A caridade que ele tinha e a caridade que ele tem hoje. E Jesus vai falar com ele expressivamente para que ele volte àquela postura novamente, né? Geralmente, quando nós olhamos o Evangelho hoje, o Evangelho parece que é um lugar para você ir. Para mim, é quase que um baile. Você vai, se diverte e vai para casa. Para mim, o Evangelho ele tem que ter algo mais que isso. Eu costumo dizer que se você não tem grande poder, é porque você não outorga grande responsabilidade, né? Não se abdica para que tenha aquilo. E quando você não se abdica para ter, eventualmente, o Todo-Poderoso não te dá poder para fazer nada. Tem coisas que nós fazemos, eu vejo dentro da igreja coisas que são feitas, e elas são humanas, não são nada extraordinário. Elas são humanas, e eventualmente humanas. E tem coisas que você faz, mas elas não são humanas, elas são espirituais. Qual é a diferença entre uma coisa espiritual e uma coisa material? Uma coisa espiritual, ela nunca vem de você. Não é você que quer fazer. Não vem de você. Não é você que decide fazer. Por isso que quando as pessoas abençoam, eu digo que não abençoam. Por quê? Porque geralmente, quando o Senhor faz, o resultado daquilo é praticamente imediato. É instantâneo. Ele promete, lembra da promessa, relembra a promessa de novo, e no tempo do cumprimento da promessa, ele volta dizendo o que está fazendo. Sou eu que estou fazendo. Entendeu? Agora, o linear da coisa é esse aqui. Quando você abre um culto, qual o motivo lógico de um culto? Para que um culto serve, na verdade? Qual é a função principal da igreja hoje? Apontar a direção e o caminho do reino dos céus. Todo aquele que entrar na presença do Senhor, ele não precisa de uma enfatização de que vai melhorar. Por quê? Irá melhorar consequentemente. Por quê? Porque irá melhorar. E também irá piorar consequentemente. A melhora vem com a piora. Vem. Porque se você abandona o mundo, junto com o mundo, vai todos os seus amigos falsos que você achava que era verdadeiro. Junto com o mundo, vai toda a falcatrua que você fazia e não vai poder fazer mais. Então, você vai começar a perder algumas coisas. Isso aí, com certeza, começa a perder. E, eventualmente, se você para de lidar com pessoas que te beneficiavam, você já não vai mais ser beneficiado por aquilo. As perdas começam, mas a alegria entra em servir ao Senhor. E, eventualmente, a promessa vem junto com a alegria. E se você for patente na presença, permanecer na presença, junto com a alegria e a promessa, vem o cumprimento dela. Isso é real. Se você tem condições verdadeiramente de servir ao Senhor, meu irmão, você terá todo tipo de flagelo, mas nada disso irá te assombrar. Isso tudo estará dentro da tua trajetória e conscientemente você vai perceber que a luta faz parte da caminhada. Só procura vitória na presença do Senhor quem não entende o que está fazendo. Quem entende o que está fazendo, ele vai partir para a luta, vai partir para a guerra. Consequentemente, ele sabe exatamente por que a guerra veio a ele. Porque ele mudou de lado. E agora que ele mudou de lado, ele vai lutar contra o reino que ele servia. Eventualmente, ele vai passar a entender o evangelho como ele é. Esse anjo da igreja em Éfeso, ele não entende mais o que está fazendo. Que é isso? Tu está falando do anjo? Estou falando dele mesmo. Ele não entende birosca nenhuma do que está fazendo. Ele não tem a menor noção do que ele está fazendo mais. Tanto é que ele vai ser cobrado. E os outros 6, depois dele, também não estão entendendo muita coisa do que estão fazendo. Mas para cada um vem uma cobrança diferente a respeito de alguma coisa. Tem acertos? Tem. Mas Jesus acha erros dentro da igreja. Erros que, eventualmente, eles são avassaladores. Quando a Bíblia fala que deixaste a tua primeira caridade, que em algumas traduções é amor,
que deixaste a tua primeira caridade, e caridade não tem nada a ver com dar alguma coisa, né? Todo mundo acha que caridade é dar. Não, você faz alguma caridade, dá alguma coisa? Não. Caridade, tradução lógica, seria amor, né? E aí, você vê que Jesus vai falar com ele que ele deixou a sua primeira caridade. Ele não executa mais aquele amor de quando ele ingressou no Evangelho. Tem gente que ele acaba sendo ludibriado por homens, enganado por homens, às vezes envaidecido pelos acontecimentos. Eu vou te contar uma historinha rapidinha de um pastor que ele era muito famoso nos anos 80. E eu não era crente nessa época, mas é aquele caso. Tem coisas que nascem com você e não interessa onde você esteja, aquilo te segue. Eu era muito observador. Então, todas as manhãs, eu assistia o canal, o primeiro jornal da Rede Globo, que ele era mais ou menos 6 e pouca para 7 horas, e tinha um cara barbudinho e uma mulher, e eles apresentavam esse jornal. Lá sempre estava um pastor evangélico. Ele não era pentecostal, não, mas ele sempre estava lá. Era o único pastor que tinha acesso dentro da Rede Globo, era esse cara. E ele entrava lá constantemente. Ele estava sempre lá na parte da manhã. Eu não entendia nada do que ele falava, mas eu sabia quem ele era. E ele estava lá, falando pela manhã. Sempre falando. Ele era sempre convidado. Virava e mexia, passava um mês e meio, ele estava lá. Virava e mexia, um mês e meio, ele estava lá de novo. Tanto é que eu me acostumei a vê-lo lá. E ele estava sempre lá. Mas o que acontece quando você começa a fazer alianças, envaidecer e ter alianças com o diabo? Na primeira lógica, o diabo vai te comprar de tudo quanto é jeito, tudo quanto é forma, tudo quanto é maneira. E uma das formas que o diabo tentou comprar Jesus, ele tenta fazer você transgredir. Se você não transgrede nada, não entra na transgressão dele, não chega a transgredir nenhuma lei, ele vai tentar de outro jeito, né? Vai quebrar a lei natural da coisa. Uma pedra é pedra, não é pão. Embora possa se fazer de uma pedra pão, não convém que faça, né? Então Jesus vai dizer para ele, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus não usava o poder em benefício próprio, mas era o que o diabo queria que ele fizesse, que ele usasse o seu próprio poder pela sua própria necessidade, né? E para quebrar o sistema da lei. Ou seja, não veio verdadeiramente para os seus, mas vai desviar do caminho e vai começar a lutar por si próprio. E Jesus não vai fazer isso. Então, quer dizer, não conseguindo ir por aí, ele vai ir além disso. Vai continuar tentando fazer com que Jesus transgrida a lei. Vai colocá-lo no alto pináculo do templo. E vai dizer para ele pular abaixo. Mas Jesus também não vai fazer isso. Tá entendendo? Se suicidar não é uma coisa legal e Jesus não está a fim de fazer esse sistema. Ou seja, tentar Deus que Deus o salve por algum motivo lógico, por ele pular lá de cima. Jesus não vai pular, né? Jesus não vai pular. Mas o diabo não para por ali. Vai colocá-lo no alto monte. E agora vai entrar a vaidade. E vai mostrá-lo todos os reinos da terra. A palavra mostrar, ou trazer à luz, ou esclarecer, ou dar noção da existência, é exatamente isso. Aquilo que você não conhece, nunca viu, é o que o diabo vai colocar na sua frente. É o que os crentes chamam de bandeja, que eu nunca vi uma bandeja na minha vida. Né? Tem gente que fala que tem uma bandeja no serviço, uma bandeja lá, uma bandeja cá. Bandejas não existem. Alguma coisa só possa existir se você passar a desejá-la. Aí aquilo vai, eventualmente, passar a existir aos seus olhos. Mas se você não deseja aquilo, aquilo nunca vai existir. Então, você vai olhar e vai ver uma coisa simples, clara e lógica em tudo isso. Ele vai mostrar todos os reinos da terra. Reinos é poderio. Poderio só vem através de uma grande vaidade. O que faz as pessoas quererem ascender a algum lugar não é a vontade de fazer o bem, é a vaidade. Subirei, edificarei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não necessitava de poder, ele tinha muito. Mas ele queria uma coisa a mais. Ele queria a vaidade. Ser semelhante. Isso é uma vaidade. Eu sei o meu lugar, você sabe o seu lugar. Ele
sabia o lugar dele. Mas só isso não bastava. Ele tinha que alcançar mais um patamarzinho de vaidade para ele se sentir bem. Agora, vamos para a parte que interessa. Jesus realmente vai olhar e vai saber que o ser humano, ele compete em uma coisa, a tentativa e, eventualmente, o sucesso daquilo. O anjo está tentando, mas não é suficiente. Dentro do evangelho, só tentar não basta. Você tem que conseguir. Outra coisa, um líder, ele diferencia pessoas de pessoas. O líder faz isso. Sempre faz. E eu não comecei a fazer isso no evangelho, não. No mundo, eu já sabia isso. Era diferente. Diferenciar pessoas de pessoas. Pessoas que têm poder e pessoas que não têm nenhum. E isso lá no mundo, eu sabia exatamente. Tinha pessoas que ele ia chegar em algum lugar, só que ia levar um tempo para isso. Só que ele não sabia disso. Mas eu sabia. Entendeu? Eu sabia disso. Ele vai chegar lá. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. Ele é bom, ele vai chegar. E quando ele chegar lá, ele vai lembrar de mim. Com certeza. E isso, eventualmente, me trouxe benefícios. Né? E como me trouxe benefícios? Quando você olha para dentro do evangelho, você vê pessoas capacitadas para a coisa. Dizem que Deus chama e depois capacita. Eu acho que isso não é verdade. Não. Os apóstolos, eles não sabiam de nada. Eles não conheciam nada. Eles não poderiam ser capacitados para uma coisa que não existia na época. O novo evangelho. Não tem como você ser capacitado para uma coisa que você nunca viu na vida. Mas para uma coisa que você vê todos os dias ela sendo atuada, você acaba se habituando àquilo. E se você tem um dom específico, ele vai acabar aflorando em você. Tem pessoas que são excelentes pintores e nunca serão mecânicos na vida. Tem gente que eles serão ótimos pedreiros, mas na verdade de tudo, nunca serão eletricistas na vida. Tem pedreiros que têm até medo de eletricidade. Tomou 3, 4 choques na cara e nunca mais tentou se meter a besta e meter a mão no fio. Então, aquele caso. Tem eletricista que eles nunca conseguirão na vida sequer colocar um piso. Por quê? Porque ele não sabe nem a medição para aquilo. A ideia dele é fio. Então, nasce com um dom específico para aquilo. O cara entende daquilo melhor do que entende qualquer outra coisa. Quando você olha para dentro do evangelho, você olha dentro de uma igreja, você sabe que tem 50 pessoas ali dentro. Mas você sabe que tem pessoas que você conseguirá usar dentro do evangelho e tem pessoas que você nunca vai poder usar dentro do evangelho. E isso eu não estou falando para varrer, para lavar, não. Isso aí qualquer um faz. Dentro do evangelho, você precisa poder usar as pessoas para aquilo. Tornar o culto cada vez mais espiritual para aquilo. Espiritualidade é uma coisa bem difícil de se conseguir. Os dons não são dados para qualquer um. Antigamente você encontrava num lugar 10, 15 profetas. Hoje em dia você encontra 2, se encontrar. E eventualmente você vai encontrar o anjo da igreja num patamar melhor do que todo mundo. Mas ele é o cara que menos tem. E eu não sei por que isso. Mas a Bíblia diz que há uma cobrança para o anjo da igreja. Por isso eu geralmente digo que se você consegue se abster de tudo, Deus te abençoa. Se você almeja alguma coisa, vai construir sozinho. Deus não vai te abençoar. Por quê? Porque Deus sabe exatamente para o que você quer isso. Como você quer isso. E o anjo da igreja, que é uma coisa interessante, ele tinha o lugar dele. A posição dele já estava lá. Era de prestígio. Mas é exatamente isso que Cristo vai tirar dele. Meu irmão, não interessa se você constrói um castelo. Sem a presença de Cristo, vai continuar sozinho. Não interessa se você é rico ou pobre. Sem a presença de Cristo, você vai sempre se sentir o mais miserável dos seres humanos. Não interessa se você ganhou na loteria. Tem Jesus, meu irmão, vai dar ruim. Não interessa se você entrou no evangelho e tá. Se não manter a fidelidade, aquele vazio que você sentia no mundo, você vai sentir aquele vazio na presença. E na presença o vazio é muito pior.
a não ser que você seja uma pessoa dada ao próprio engano, que gosta de se enganar, que simplesmente o engano é bem melhor do que a realidade da coisa. Eu costumo dizer que tem gente que ele parece que ele não olha para o futuro, não consegue enxergar o futuro, que é uma coisa que todo ser humano espiritual consegue ver. Você tem que ver o dano antes que ele aconteça, para poder minimizá-lo e, se possível, evitar o dano. Tem coisas que realmente vai fugir ao seu controle, mas geralmente 75% de tudo que acontece em torno de você, você tem que estar controlando. E isso, às vezes, foge à realidade do que o evangelho é. O que fugiu à realidade daquele anjo que estava na igreja é que algumas coisas ele estava controlando. Mas o que acontecia com ele mesmo, ele já não tinha mais controle. E é a respeito desse controle que Cristo vai vir falar com ele. Para ele realmente voltar a controlar as primeiras obras, controlar o seu íntimo e voltar a praticar tudo aquilo. Senão ele vai perder o seu lugar e o seu castiçal. Né? E automaticamente, perder o castiçal é uma coisa bem estranha, porque é tudo que o homem tem com Deus. Tudo que o homem tem com Deus. Um ato é o lugar. Lugar não é tão espiritual assim. É a posição que você se encontra na mesa. A distância que você está do rei. Isso é o lugar. Mas o castiçal é a permissão para entrar na presença. É a clareza da coisa. A luminosidade, a ideia, o que abre, o entendimento que deixa você entrar na presença. Sem isso, com certeza, ele vai fracassar. E o aviso é dado e velado para ele. Você irá fracassar se você não voltar a fazer as primeiras obras. Tem gente que ele nunca sentiu a presença, porque ele nunca entrou nela. Então, ele não a conhece. E tem gente que acha que o dom é a presença. Toda vez que ele profetiza, ele acha que é a presença, porque ele ainda não sabe o que é a presença. O dom é dado por um motivo, claro. Mas eu costumo dizer que nem sempre o profeta tem tanta honra quanto a pessoa que recebe a profecia. Geralmente, é muito mais importante do que o profeta, o rei que recebe a profecia. Ou a pessoa para quem o profeta profetiza. Ele é mais importante. Por quê? Por causa dele nasce o profeta. Como assim? Por causa dele nasce o profeta. O rei não nasce pelo profeta. O profeta nasce pelo rei. A pessoa não nasce para o profeta profetizar para ele. O profeta nasce para profetizar para ele. Então o profeta ele não é tão importante assim. E eu sou profeta. O profeta não tem tanta importância. E você tem que saber exatamente quem você é no jogo. Né? Se você já jogou xadrez alguma vez na sua vida, você vai entender que a melhor coisa do mundo é uma torre para um bispo. É uma grande jogada. Entendeu? Torre para bispo. É uma grande jogada. Então, se você entra no evangelho, você tem que compreender onde você está. Quem você é. Se você se enganar no início, vai se enganar no meio, vai se enganar no final. Eu me lembro de algumas mulheres de Deus que eu realmente admirava. E tinha algumas. Uma eu encontrei há bem pouco tempo. Não chega nem perto da mulher de Deus que era. E geralmente eu comento sobre as pessoas que eu encontrei. Eu não entendo por que a mudança, mas eles mudaram. Eles preferem mudar. Por quê? Porque servir ao Senhor é realmente cansativo. Não, é glorioso e tal. Cansativo. Cansativo. Aceitar perdas em cima de perdas. Cansativo. Derrotas em cima de derrotas. Não, a gente não tem derrota, não. É o que mais a gente tem. É o que o mundo faz. É como ele nos aflige. Cria problemas que nós não podemos solucionar. E nos faz perder. E quando nós perdemos, para mim, derrota é derrota. Se eu perco alguma coisa, para mim é uma derrota. Tem crente que ele considera que é só vitorioso. Mas se fosse tão vitorioso, eu não estaria na condição que está. Mas ele acredita assim. Para mim, não. Sofri ganhos, tive muitos. Derrotas, trocentas.
Traído? Pô, trocentas vezes. Tem crente que ele já nasceu traidor dentro do evangelho. Ele já nasceu Judas Iscariote. E vai morrer no evangelho Judas Iscariote. Mas tudo tem um preço dentro do evangelho. Tanto para o ímpio, que luta contra o crente, quanto o crente que luta contra o crente. Tem uma derrota. Quanto aquele que luta contra si mesmo. Geralmente, você olha Jesus falando a esse anjo da igreja, a recomendação dele é que ele volte. A minha recomendação hoje é que você volte. Tem gente que parece que já alcançou o patamar, que já está abastecido e de nada tem falta, né? Tem gente que ele usa a Bíblia citando vários contextos do Evangelho que não faz a menor diferença. Tipo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu entrei no Evangelho crendo nisso aí. Mas isso aí, eventualmente, não fez muita fusão naquilo que eu queria, não. Na verdade, enquanto tinha que ter falta, teve falta mesmo. E não foi pouca falta, não. Foi muita. Ah, isso não acontece. Só acontece. Enquanto teve que ficar sem, foi ficar sem mesmo. Mas quando a palavra veio, nunca mais tu padecerá disso, nunca mais eu padeci daquilo. Mas enquanto ele quis, meu irmão, eu podia cavar onde todo mundo estava achando ouro e eu não achava uma pepita. Eu podia furar petróleo onde tinha 5 poços do lado e o meu não jorrava. E eu não acreditava que aquilo era daquele jeito. Mas por que eu não acreditava? Porque do jeito que me instruíram dentro do evangelho era de um jeito. E o jeito que a coisa acontece era de outro completamente. Você vai ter necessidade onde todo mundo tem abundância. É a tua prova, você tem que ser provado e depois ser aprovado. E não adianta que será assim. Ah, mas meu Deus não faz isso. Só faz. Eu provei, posso dizer que é assim e é assim mesmo. Os teus, quem estiver à sua volta vai te negar tudo enquanto você estiver na prova. Quando você sair da prova, até teus inimigos vão te servir. Mas enquanto você estiver na prova, meu amado, até os amigos vão te rejeitar e fechar a porta na tua cara. Então, a lógica toda é essa. Que nós não percamos o nosso castiçal e nem venhamos ser tirados do nosso lugar. Isso vai acontecer ao anjo da igreja que está em Éfeso. Não há um parâmetro se ele mudou ou se não mudou. Essa aí é a minha maior interrogação até hoje. O que esse cara fez? Mas isso a gente não irá descobrir por hora. Mas chegará o tempo que todas as respostas nos serão dadas. Em verdade nós os conhecemos, mas em verdade nós profetizamos, mas tem coisas que só nos serão reveladas no final de todas as coisas. Eu espero que eventualmente ele consiga ter voltado ao seu primeiro amor, praticado as suas primeiras obras, mantido o seu castiçal e estado na presença. Mas se não fez isso, eu creio que essas promessas o alcançou. E se elas o alcançou, eventualmente deu ruim e muito ruim para ele mesmo. Que Deus vos possa abençoar em nome de Jesus. Carta aos Éfesos. E isso nos deixa claro que o Senhor, meu irmão, está no controle de todas as coisas. Embora o homem ache que ele tem o poder, ele vai descobrir do pior jeito, da pior maneira, da pior forma, que a mão do Senhor é poderosa. E quando ela vem, Jesus! Tem gente que ele foi abatido, vai tentar se levantar de novo, vai ser abatido novamente. Por quê? Deus sabe exatamente por que nós fazemos as coisas. E tem gente, meu irmão, que é esperto, mas nem tão esperto quanto pensa. Na hora certa, o castiçal é tirado, o lugar é tirado. E se o homem está predestinado a fracassar dentro do evangelho, meu irmão, ele não vai conseguir ser vencedor enquanto ele não descobrir que ele não nasceu para ser honrado. Ele nasceu para honrar. Eu creio que essa é a veracidade do evangelho. Se o mestre lavou os pés dos discípulos, dirá aos discípulos o que terão que fazer para cumprir aquilo que o mestre mandou eles fazerem. Lavar o corpo todo. A verdade é essa. Quem ajoelha para lavar tem que ser maior do que quem está sentado na cadeira. E isso eu aprendi com Cristo. Mas é o que hoje em dia não interessa ser praticado. Eu acho simplesmente que o evangelho ele virou alguma coisa meio que mecânica, né? E coisas mecânicas geralmente quebram. E geralmente quando quebra,
meu irmão, voa peça para tudo quanto é lugar. Mas que nessa tarde, Deus vos possa abençoar rica e abundantemente. Vamos voltar a falar de novo na segunda carta de Apocalipse, que, se eu não me engano, a segunda carta é a Esmirna, a igreja de Esmirna, que eventualmente vem com a mesma saudação inicial, mas o Senhor também tem cobranças para ela. Vamos ver o que o Senhor está nos falando nesse tempo, o que é que está nos cobrando nesse tempo, como Ele está nos cobrando nesse tempo, que esse é o glorioso tempo, para mim, amado, nós nos encontramos no tempo de findar as coisas. As coisas findarão agora. Não e tal, vou te dar só um pouquinho de tempo. Na década de 80, a esfera do Gerard era pequena, onde eles atuavam. Quase não era abrangente a África do Sul. Só que a Gerard hoje, ela alcança várias partes da África do Sul. Ou seja, expandiu, né? E outra coisa, a Gerard conseguiu adeptos de várias tribos diferentes da África do Sul. Ou seja, o Gerard atuava muito em Israel. Só que a Gerard cresceu e expandiu, está atuando em diversos países em torno de Israel e conseguindo adeptos no mundo todo. Isso é a Gerard lá. Agora você pode ver que, se eu não me engano, na Bolívia, já foi decretado que o evangelho não pode ser pregado. Isso são sinais que, para todo aquele que consegue entender o evangelho, ele está olhando, né? Um crente, ele não fica procurando vitória. Por quê? Porque ele não precisa procurar. Elas virão até ele. Está na trajetória do caminho do crente. O crente, ele sabe que as pedras preciosas estão no caminho. Ele vai conseguir colocar a mão em todas elas, né? Vai se alimentar, vai ter o que for necessário para ele continuar caminhando. Mas o que o crente não consegue ver é o todo. Para mim, uma pessoa que não olha para o mundo todo dentro do evangelho, ele ainda é cego. Para mim, pobre continua pobre, rico continua rico, isso para mim não faz a menor diferença. Para mim, só quem sobrevive dentro de alguma coisa muito ruim, esse cara faz a diferença. E o tempo de fazer a diferença está chegando. O que o mundo não sabe, o mundo evangélico não sabe, que tudo isso que ocasiona esse frenesi cristão, ele vai acabar quando as lutas verdadeiramente chegarem. Isso tudo vai esmiuçar quando verdadeiramente a luta chegar. E a perseguição está chegando. Eu achei que eu morreria sem ver o que vai se levantar, porque ainda não levantou, quanto o cristianismo fosse chegar. Os estudiosos têm a ideologia que um líder virá. E quando ele chegar, ele vai unificar as religiões. Aí o cristão vai ver o que é bom para tosse e não é xarope. E quando ele unificar, o crente vai ter que se ajoelhar onde a estátua de Maria está, né? Onde uma imagem de Exu está, vai ter que entrar. Isso é só o meu contexto da coisa. Porque se vai unificar, todas as igrejas terão o mesmo conceito. Eles não irão permitir que você abra uma denominação. Toda denominação terá, como é que eu poderia falar? Uma franquia. Ela vai ser do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, das mesmas cores, e terá que ter os mesmos altares. Isso é a unificação religiosa. Onde o cara entra para adorar Baal, o crente vai ter que entrar para adorar a Deus. E isso será muito ruim para o verdadeiro cristão. E isso é o que fará vir à luz aqueles que dizem ser e não o são. Mas está todo mundo achando que tudo que está escrito na Bíblia é história da carochinha. Por quê? Porque se você acredita no que está escrito na Bíblia,
você vai começar a alertar as pessoas a respeito desses acontecimentos. Mas as pessoas não acreditam que isso irá acontecer. A maior arma do diabo contra o cristianismo é que nem os cristãos creem no que está escrito. Não, eu acredito que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para me salvar e abençoar a minha vida. É isso que o crente acredita. Ele não acredita em tudo que Jesus falou, só em parte. Em parte, na parte que o interessa. O problema é que aquilo que está descrito está começando a se concretizar. E eu gosto muito disso. Para mim, a guerra é a coisa mais excelente do mundo. Aí alguns falam assim, mas a guerra mata. Eu sei. A guerra destrói. Eu sei. Mas, geralmente, é nas piores horas que os melhores seres humanos se levantam. É nas piores catástrofes do mundo que os seres humanos que verdadeiramente têm alguma coisa no coração se manifestam. Uns viram ladrão, outros salteadores, uns mercenários, uns vão viver da miséria dos outros. Esses caras também se levantam. Mas dentro disso se levantam as melhores pessoas do mundo. Os melhores médicos do mundo não estão nos hospitais públicos e nem nas clínicas. Eles estão na MSF, Médicos Sem Fronteiras. São pessoas que trabalham para a prostituição em lugares que ninguém quer ir. Ninguém quer botar os pés lá. Cuidar de pessoas que não têm nada a oferecer. E quando você vai cuidar de gente num lugar totalmente destruído, você vai comer o que eles comem, beber o que eles bebem, viver como eles vivem. Né? E falávamos sobre isso, e lá não é construído um mega hospital e lugares extraordinários para eles dormirem, não. E, né, vamos construir aqui um hotel 5 estrelas para os médicos. Nada disso. Eles vão dormir onde o povoado dorme, como o povoado vive, é que eles vão viver. Aí você vê que se levantam pessoas no mundo realmente extraordinariamente de forma diferente. Geralmente o cristão que entra por dentro da igreja, ele entra pensando no próprio umbigo, que é o máximo que ele consegue enxergar da vida, a sua própria necessidade. Eu costumo dizer que as suas próprias misérias. O ser humano entra dentro do evangelho buscando as suas próprias misérias. Aquilo que é mais miserável ao ser humano é porque ele entra buscando. O ser humano que crê em Deus, irmão, ele lança o seu pão sobre as águas, voltará depois de muitos dias e ele o achará. Estará lá. Aqueles que amam o Senhor, eles sabem que Cristo cuida dele bem. Ele tem certeza e convicção que Cristo cuida dele bem. E ainda, se não cuidar, se Deus não livrar ele, ele descerá à sepultura com 2 sorrisos no rosto, de orelha a orelha. Infelizmente, isso não acontece dentro do cristianismo. Tem crente que tem o mesmo medo que ele tinha no mundo, ele tem dentro da igreja. Só que dentro da igreja, ele tem mais medo ainda. Se era inteligente no mundo, entra no cristianismo e vira um débil mental. Infelizmente é assim. Mas a hora chegará e ela está vindo. E não está muito longe daquilo que eu achei que estaria, não. Eu achei que tudo seria concluído em 60, 70, 80 anos, começaria a vir, depois que eu já tivesse descido a sepultura, né, velho de idade, né, razoável. Mas o aço está comendo agora. E geralmente funciona assim. As piores propostas do mundo estão sendo dadas pelos homossexuais dentro do sistema político brasileiro. E eles estão conseguindo ir além do que a imaginação poderia dizer que eles iriam. Né? Imagine que agora, para você ver a estupidez do ser humano, que existe uma lei, o feminicídio. Existe o homicídio. Agora, se mata uma mulher, é um feminicídio. Se mata um homem, é um homicídio. Se mata um bebê, deve ser um nenencídio. Né? Se mata uma criança, deve ser um criancídio. Né? Então, quer dizer, cada coisa chega a ser de uma forma extraordinariamente ruim. Por quê? Se a lei já diz que um homicídio é um homicídio, não precisa criar nada disso. Né? Vai criar um homofobocídio. Né? Matou um gay, homofobocídio. Então, quer dizer, isso é para você ter uma noção de como a mentalidade do brasileiro é tacanha, ruim.
Você não precisa criar uma lei, né, digamos assim, a lei do preconceito, a lei né? Eu acho que é direito do cara ele não gostar de mim que sou negro, né? Direito dele, pô. É direito dele também se expressar contra isso, né? E é um direito meu enfiar a mão na cara dele, né? Naturalmente seria direito. Mas olha só, ele não pode se expressar contra mim, né? Me chamando de crioulo, porque a lei não deixa ele me chamar assim, né? Mas se você contar uma piada disso na televisão, no horário das 8, o cara não sofre nenhuma pena por causa disso, né? Então, ou seja, a lei, ela não tem a menor valia. Se o cara não pode falar sério, ele também não poderia falar brincando. Isso é a ideologia da coisa. Mas se o cara não pode afrontar um gay quando falando sério, mas ele pode criar jargões contra ele brincando. Isso simplesmente porque é a ordem natural da coisa. Mas o que nos leva a entender que quem menos entende o que está acontecendo é o cristão. Quem menos compreende o que acontece à sua volta é o cristão. O cristão é quem menos entende o que está acontecendo e como isso está acontecendo. Porque o cristão deveria ser a primeira pessoa a compreender as mudanças, né? Meu irmão, não interessa quem assuma a presidência, não interessa quem assuma o Senado, não interessa quem assuma a Câmara do Deputado Federal, estadual, governador, não vai mudar nada. Ah, vai, porque ele vai vir. Quem apoia certos deputados é a classe média que está sofrendo com a falta de segurança, e o cara ofereceu segurança, então a classe média está caindo, apoiando ele, achando que vai acabar com o banditismo. Só que eu aprendi uma coisa ao longo do tempo. A polícia era muito ruim na década de 80. Meu Deus! Cara, eles tomavam tudo. Eu andava com um montão de cordão no pescoço, um montão de dedeira, né? Então, aquilo só podia ser usado dentro do baile. Quando saía do baile, eu tinha que tirar tudo aquilo e colocar em uma garota qualquer para ela levar aquilo tudo para casa para mim, porque nós tomávamos dura e na dura, né? Eu deixava o dinheiro para dizer para o cara que aquele dinheiro era da passagem, né? Para não perder de zero. Senão ele ia saber que eu tirei tudo de mim e passei para alguém. Então, quer dizer, eu tirava todos os cordões, todas as dedeiras e passava para alguém, para a garota sair com aquilo do baile para mim, porque a gente ganhava duras e as duras eram, pô, né? Cara, o cara, pô, mano, sentava a mão no teu pé da orelha, mano, e antes de você cair no chão, ele já estava dando outra e o racismo era pesado mesmo. E não era só o racismo do branco para o negro, não. Era do negro para o negro também. O pau quebrava. Então, quer dizer, eu via que eles eram realmente opressores. E a criminalidade era terrível. Não dava descanso. Nomes como Lúcio Flávio, Fernando da Gata, Mão Branca, Neguinho, Bolado, entendeu? Eles batiam verazmente contra a sociedade, roubando joalheria, banco, tudo que tem direito. Os caras eram terrível. E não era um só, não. Tinha um tal de Paraibinha aí, um Paraíba, que ele era o terror nos anos 80. Né? Ladrão nato. Mas estava lá batendo. Resultado disso tudo. A polícia se tornou mais violenta, mais preparada, trocaram de bereta para escopeta, trocaram de escopeta para fuzil. E adiantou nada. Não vai adiantar em nada, meu irmão. Quanto maior, mais forte é o opressor, maior são aqueles que se oporão contra ele. Se o governo, o Estado, não entende que ele tem que entrar de outro jeito nas favelas, que achando que dando tiro resolve, vai nascer mais gente revoltada. Quanto mais gente morre, mais gente se revolta e mais gente entra na criminalidade. Né? Eu costumo dizer que a melhor forma de acabar com o mal é cortando pela raiz. Né? O que acabaria com isso de criminalidade no mundo é o que acabou lá fora. Eles liberaram tudo e, eventualmente, não tem condição de criar, você não terá mais que um filho. E acabou, pô.
Mas você encontra família com 6, 7 tototinhos sem condição de criar nenhum. O cristão, ele deveria ser a pessoa que conseguiria ver. Ah, se liberar a droga, todo mundo vai se drogar. Então, ninguém estava falando a verdade a respeito das drogas. Ninguém estava falando a verdade. Ninguém agia com sinceridade. Eu não vou me drogar porque tem droga. Tem droga aqui, só dessa esquina aqui, ó. Compro. Sempre foi assim. E eu sei onde vende droga de Cabo Frio, Angra dos Reis. Isso aí quer dizer, pô, rodei tudo. Tem droga em tudo quanto é lugar. Se você souber procurar, se você for o cara caçador de droga, você vai achar droga. Tanto na farmácia, quanto em qualquer beco por aí, em tudo quanto é lugar. Na beira da praia, você compra droga. Qualquer praia do Rio de Janeiro que você for, você chega lá, só sentar no ponto certo, você caça os vestígios, porque os vestígios vão te dizer se tem ou não tem. Pô. E o usuário, meu irmão, geralmente ele chegou e você vai pegar informação com ele e vai comprar sua droga. Então, quer dizer, mas se liberar, todo mundo vai usar, meu irmão. Só vai usar aqueles que já queriam usar e não usavam com medo da lei. Mas se liberar, meu irmão, muito mais gente que era contra vai usar. Por quê? Porque vai, pô. Vai usar. Essas pessoas todinhas aí que bate conta e tal. Não pode fumar e tal e tal. Se liberar, vai fumar. Mamãe, titia, vão usar. Por que eles vão usar? Porque sempre quiseram usar. Só não usa porque não é legalizado. Se legalizar, vão usar. Simples assim. Sempre foi assim, desse jeito. Né? Na lei seca nos Estados Unidos, ninguém bebia. Liberou, todo mundo bebeu. Até quem não queria beber, bebeu. Então, quer dizer, a verdade é essa. Se libera, vai usar. Mas tem gente que ele mora dentro da favela e não usa. Do lado, a boca em cima da casa. E o cara não usa. Não interessa a ele meter na narina no pó e ele fumar maconha. Então, quer dizer, essa lei vai afetar quem? O favelado? Não. O favelado não. O favelado mora onde vende. Ele sai de casa e compra. Vai afetar quem? A mim? Não vai afetar a mim em nada, pô. Vai afetar a sociedade. Classe alta, classe média alta, classe média baixa. Vai afetar eles, pô. Tá entendendo? Eles é que vão ser afetados. Porque eu moro dentro da favela. Se liberar para mim, não liberar, se quisesse usar, eu só descer a rua e usar. E não precisava me esconder, não, pô. Eu posso comprar e sair cheirando, posso comprar, sair apertando, sair fumando. Então, quer dizer, a lei afeta a mim? Por que eu sou a favor da liberação? Porque não vai me afetar. Pô, eu não quero usar, liberando, não liberando, vai fazer qual a diferença? Tá aqui na porta, pô. E aí? Vai fazer qual a diferença? Nenhuma, pô. Sabe quem não quer que libere? O cara que acha que o filho dele é rebelde e vai virar um viciado, safado, sem vergonha. Ele tem certeza disso. Que um moleque só não usa porque ele é um medroso. Né? Mas assim que liberar, o moleque vai enveredar por esse treco. Ele não quer que libere. Mas eu, libera tudo, irmão. E honestidade nascerá no caos. Aqueles que, os que são filhos da luz, eles nascerão nas trevas. Pô. Eles nascerão nas trevas. Quer acabar com uma coisa que todo mundo está disputando por ela? Divide para todo mundo. Cuida dos usuários e não permita que ninguém mais se torne usuário. Quem é usuário? Cadastra todo mundo. Cadastrou todo mundo, beleza. Só tem esses aí? Só tem. Ninguém mais pode usar. Acabou. Por quê? Quem for pego usando, cadeia. Tá cadastrado? Não. Cana nele. Tá cadastrado? Não. Cana nela. Tá cadastrado? Não. Cana. Tá traficando? Cana. E cana pesada. Cana pro cara ficar lá dentro e saber que ele não deve usar. E os que já os que já estão em uso, você vai fazer o quê? Você vai fornecer para o cara um preço baratíssimo e ele não vai ter que ir lá na favela comprar. Automaticamente, sem venda na favela, o cara não tem do que viver. Ele vai ter que fechar o comércio dele. Sem venda na favela, sem dinheiro, ele não vai comprar armamento. Não vai não. E se ele descer o preço, o governo desce mais ainda. Pô. É para fazer o negócio dele falir de vez. Falir, abrir falência, né? Sem que ele tenha condição nenhuma de ganhar nenhum cascalho, nem para comprar munição. Aí o negócio funcionaria, né? Por quê? Abriu-se uma concorrência pesada contra ele, vai acabar com esse tipo de criminalidade. Que é isso? Funcionou em outros países. Funcionou. Que é isso? Funcionou em outros países. Praticamente o índice de criminalidade lá que estava em 80%, 90%, caiu a 10%. Por quê? O cara não precisa ir roubar para comprar um treco que é extremamente barato.
Então, roubar bolsa, bater carteira, roubar celular, isso tudo ia acabar. E o que você ainda não entendeu é o seguinte: quando o controle do mundo for dado àquele que a Bíblia diz que ele vai vir e vai controlar todas as coisas, e ele vai dar 3 tempos de paz ao mundo, como você acha que ele vai dar esses 3 tempos de paz? De que jeito faria isso? Ele vai exterminar todo mundo? Assim, da noite para o dia? Uau! Não, pô. Ele não vai exterminar todo mundo. Como se acaba com o crime de uma coisa? A necessidade do viciado é a droga. Para a droga, ele rouba. Para a droga, ele mata. Como é que acaba com a necessidade dele roubar e matar? Você vai lá e dá para ele a droga na quantidade certa. Só que você vai exigir que ele compareça a determinado lugar e faça tratamento para largar aquilo. Mas como é que você dá a droga para o cara e faz ele largar? O tratamento fará isso. O tratamento fará isso. Fará com que ele largue a droga. Geralmente, você precisa trabalhar mais na mente do cara do que no vício dele. Porque o vício não entende nada. Mas a mente dele entende as coisas. Quando ele entender que a vida é mais do que aquilo que ele vive, do que morar debaixo da ponte, do que comer restos, quando ele entender isso, ele vai querer largar a droga. Essa é a verdade. Mas enquanto ele usa e faz o tratamento, ele não rouba mais. Ele não assalta mais. Ele não mata mais, porque ele não tem essa necessidade. Não vai ter. Porque eu estou dando para ele está comprando a preço de ninharia, entendeu? Então ele não vai ter necessidade de roubar. Ele não vai ter necessidade de matar por aquilo que eu estou dando para evitar que ele faça isso. Você não precisa lá matar ninguém, não, cara. Vem aqui, você vai ser a tua dosinha todo dia, mas tu vai fazer esse tratamento aqui, entendeu? E você vai lá e carimba a sua fichinha, entendeu? E se você carimbar a sua fichinha, você vai ter o teu direito, entendeu? Então ele não vai precisar roubar mais, ele não vai precisar matar mais por aquilo. Automaticamente, tirando esse cara de roubos de rua, de assalto, de telefone, disso tudo, você eventualmente vai também fazer aquele cara lá parar de vender. E aquele cara parando de vender, o comércio dele fecha. Sem dinheiro, ele vai falir. E ele, esse aí, a gente vai encarcerar. Tá aquele na cana, tá com outro na cana, tá com outro na cana. Tá entendendo? Não tem para onde eles correr. Eles vão viver num lugar sitiado sem poder sair, vigiado 24 horas. Para eles, não vão ter mais como sustentar aquilo. E assim que eles não tiverem mais como sustentar aquilo tudo que eles têm lá, quando aquele poderio todo acabar, você vai ver que o Disque Denúncia vai tocar 24 horas por dia. E eles vão ser dados a rodo. Não tem mais dinheiro, não tem mais poder, acabou tudo. Eles vão tudo em cana. Eventualmente, né, ou dá ou desce. Ou desce e se entrega, ou a gente sobe e pega todo mundo. Simples assim. Não precisa de muita coisa. Isso funcionou em outros lugares. Se você for em alguns países lá fora, pena de morte para esse tipo de gente é patente. O julgamento leva 10 meses, mas ele não vai sair da cadeia para voltar a fazer de novo. Isso porque lá fora os caras levam muito a sério esse negócio. Mas aqui, políticos, todo mundo vive dessa corrupção. Eu acho que quem deveria mais entender de como o mundo funciona deveria ser o cristão. Caraca, mas tu senta e conversa com um cara, ele é o que menos entende de vida, ele é o que menos entende. Ele só entende religiosidade da coisa. Culto domingo, culto quarta, culto quinta-feira, consagração na sexta, é o que o cara entende de evangelho. E é o que ele passa para a membresia da igreja dele. Ó, uma pessoa falou para mim, Solange, lá na Vila Kennedy, política, futebol e religião não se discute. Eu falei, legal, discute mesmo não. Para o Nércio, nada é discutível. Agora, para o sábio, tudo é colocado sobre a mesa. E cada um tem o seu tempo de falar. E vai falar e colocar a forma. Sábio não discute. Sábio dialoga. É diferente. Mas o Nércio entende tudo como discussão. Porque ele acha que religião é futebol. E acha que religião é política. Né? E acha que cristianismo é futebol e política. E, na verdade, não é. Cristão é totalmente diferente. Nós vemos a vida de forma diferente.
de maneira diferente. Antecipamos até mesmo o que o governo vai fazer. Para quê? Para viver bem. Se você não antecipar o seu inimigo, meu irmão, com certeza ele vai te vituperar. Mudanças são visíveis quando a moeda está caindo. Se a moeda está caindo, você sabe que tudo vai subir. Se você acompanha a mudança do dólar, você sabe que o dólar afeta o real. E você vai saber exatamente como o dólar vai afetar o real antes que o governo comece a fazer as mudanças. Se eles dizem que o euro vai mudar, você sabe que o dólar vai mudar, o iene vai mudar, são as 3 moedas mais fortes. E se todas as 3 vão mudar, o real vai sofrer o seu dano. E nunca sofre o seu dano para cima, sempre para baixo. Vai ser desvalorizado. E quando uma coisa é desvalorizada, o preço da coisa sobe. Se a moeda está caindo o seu valor, o preço das coisas vão subir para compensar a queda da moeda. Então você vai lá, né, e eventualmente compra mais para evitar de ter que comprar depois a um preço mais caro. Então você corre lá e compra agora. Então toda vez que você vê uma variável do dólar, do euro, do iene, você pode ter certeza que o dinheiro brasileiro vai sofrer com isso. Qualquer crente sabe disso, ou pelo menos deveria saber. Se não sabe, porque a taxação do dólar, a taxativa do dólar não me interessa, mas deveria interessar. Eu vivo aqui e tenho que entender de tudo. É a lógica de quem vive dentro do evangelho, ele começar a entender de coisas que ele nunca nem se interessou. Mas geralmente, o cristão acha que acordar de manhã, agradecer a Deus pela manhã, passar a tarde e à noite, simplesmente agradecer por ter conseguido chegar até lá, é suficiente. Eu não quero simplesmente passar pelo dia. Eu quero passar pela vida de jeito e de forma totalmente diferente. Né? Eu acho que o lugar para abrir mente deveria ser o cristianismo, que na verdade não é. Na verdade não é. Não abre a mente de ninguém. Você conversa com uma pessoa hoje, 10 anos depois você conversa com ela, ela pensa as mesmas coisas. Não interessa se vai à escola. Não é a escola. Tem gente que ele entrou no evangelho, ao entrar no evangelho, ele resolveu estudar para aparentar que ele ficou mais inteligente. O colégio não faz ninguém mais inteligente, faz você instruído. Instrução não te torna mais inteligente. Ah, não, quanto mais eu conheço, mais inteligente eu fico. 70% do que você absorve no colégio, você perde ao longo da vida. Para dizer a verdade, você perde nos últimos 10, 12 meses. Se te der uma prova hoje, e daqui a 10, 12 meses que você parou de estudar, te der a mesma prova, tua nota vai cair de 7,5 para 4,3, se alcançar isso. Isso não é a minha ideologia da coisa, não. Já está comprovado já. Você perde tudo aquilo. Por isso você tem que se especializar numa área. Entendeu? Por quê? Porque não dá para se especializar em todas. Quando você olha para dentro do evangelho, para dentro do cristianismo, você vê que alguns dos homens mais perspicazes dos Estados Unidos, ele falava sobre a mudança que o evangelho sofria na década de 60. O cara virava e falava que o ministério estava fraco, enfraqueceu. Que o ministério não entendia o que ele estava fazendo. Que eles não oravam mais, não buscavam ainda. Isso na década de 60. Quase 60 e poucos anos atrás, pastores começaram a bater incessantemente nessa tecla que a espiritualidade da igreja estava acabando, estava falindo. Que os homens não estavam mais fazendo nada conforme a Bíblia mandava, que eles simplesmente seguiam uma ritualidade da coisa. Isso na década de 60. Na década de 80, os lobos chegaram. E não chegaram poucos, não. Chegaram muitos lobos. Na década de 90, mais lobos ainda entraram dentro do evangelho. Hoje em dia, tem mais lobos do que crente. Tem mais lobo do que pastores. Tem gente que ele já está tão corrompido pelo evangelho que ele não tem coragem de dobrar o joelho dele e falar com o Deus que ele serve a respeito da obra que Deus deu na mão dele. Ele fala com o povo. Povo, povo, povo. Não, meu irmão. Uma mulher me dizia que quando chegar o tempo certo, Deus agregará pessoas ao ministério dela. Eu perguntei para Deus se isso era verdade. Deus falou assim, antes, como é que era? Era assim, Senhor. E agora, como é que é? É assim, Senhor. Eu não agregarei, eu parei de agregar. Aí eu falei, ué, mas ela acha que tem a esperança que o Senhor vai mover a mão. Isso não acontecerá. Aí eu falei, ué, mas por quê? Honra e glória do homem. Quando fazia para Deus, não precisava nem pedir. Deus chegava e agregava.
Quando fazia para Deus. Quando começou a fazer por si mesmo, por achar que não precisa de Deus, acabou descobrindo que... Aliás, não descobriu nada. Continua achando que há um tempo determinado no futuro para Deus mover a mão. Deus move a mão a respeito da tua vida hoje, dependendo de quem você é. E eu falava com a mulher que parece que quando você menos quer uma coisa, parece que a coisa mais lhe vem, né? Eu já ouvi 3 propostas a respeito de uma coisa que parece que vai ser minha e eu não quero, mas parece que o treco vai vir a mim de qualquer jeito. Né? Assim, eu não tenho muito interesse no treco porque eu tenho interesse em outra coisa. Mas o treco, toda vez, de 4 em 4, 5 meses, a mesma proposta me vem. Cara, isso e tal, me dá uma proposta. Eu falei, não tenho nenhuma, infelizmente. Mas, cara, não tem nenhumazinha. Eu falei, não tenho nenhuma, cara. Não tenho nenhuma proposta. Infelizmente, não tenho. Estou aguardando, né, a mão do Todo-Poderoso. Pô, mas e quando vier? Tu tem a proposta? Eu fui obrigado a dizer, quando vier eu vou fazer uma proposta, com certeza. Isso aí pode ter certeza que a proposta virá. Mas é coisas que eu sempre pensei assim. Falei, ué, João, interessante, eu não oro para o treco me vem. Para aquilo que eu estou orando, não vem. É onde eu acredito que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Né? Muito enganoso é o coração do homem. Nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra. Aquilo que Deus quer para você, a Bíblia diz que não traz dor. Mas aquilo que você quer para você mesmo, Jesus, traz um preço, uma consequência. Você pode até adquirir, e depois vem a consequência por você ter adquirido aquilo. E você não entende porque está sofrendo aquele dor. Eu costumo dizer que dentro da igreja deveria ser substituída a aula bíblica dominical por conhecimento da Bíblia e deveria ser aberta a aula de entendimento da Bíblia. Por quê? Porque o cara lê. Se o cara lê em casa e não entende nada, você pode explicar para ele 10 vezes que ele não vai entender. É função do Espírito nos abrir os olhos. Função do Espírito nos abrir os olhos. A Bíblia diz que ele faria isso. Não é o que eu te falo. É o que o Espírito irá te falar dentro daquilo que eu estou falando. Ou seja, eu te esclareço uma coisa e o Espírito vai te dar clareza daquela coisa. Ele vai falar com você. Ele vai te direcionar. Tem gente que ele acorda de manhã e diz que recebeu uma palavra de Deus gloriosa. E vai à noite e leva a palavra que Deus deu para ele de manhã. Mas se Deus deu para ele de manhã, por que ele está levando para a igreja à noite? Se fosse para Deus dar para ele, para a igreja à noite, quando ele chegasse na igreja à noite, Deus daria a palavra para ele. Só que ele recebeu de manhã. Ele recebeu para a vida dele. Mas ele acha que a palavra não era para a vida dele, não. Era para a vida de todo mundo. Aí ele vai dar aquilo à noite para a vida de todo mundo. Deus me deu essa palavra de manhã quando eu estava lavando louça e ela é gloriosa. E abre a Bíblia e dá para todo mundo como se fosse fazer efeito em todo mundo. Não. Quando Deus dá uma coisa para mim, ela é para mim. Deus me deu uma palavra, eu vou lá e leio. Aquela palavra é para mim. Simples assim. Para você, Deus tem que me dar uma palavra e dizer, leia aqui. Para você. Tanto é que dificilmente eu prego no vídeo. Por quê? Porque aí Deus teria que me dar uma palavra para pregar e dizer prega. E há uma grande diferença entre Deus dizer prega e eu fazer aquilo que me está colocado a fazer. Eu abro o evangelho dentro daquilo que a letra propõe, dentro do que a escritura propõe, dentro do que Deus fala, dentro do que Cristo fala e dentro do que os apóstolos falam e dentro do que os profetas falam. Eventualmente, eu abro a Bíblia segundo o que está escrito. Mas tem gente que ele consegue criar um sistema próprio para atuar dentro do evangelho. Ele é um autônomo, né? Ele é um semideus. Ele determina quando ele ora para abençoar. Ele também não ora para outra coisa? Ora para exortar? Não. Só ora para abençoar. Porque quem é que não está ferrado nesses últimos tempos? Quem é que não está futricado nesses últimos tempos? Quem é que não está devendo nesses últimos tempos? Então, se o cara abrir para falar do evangelho, ninguém quer ouvir. Agora, se eu abrir uma live para começar a orar, para Deus mover a mão sobre a sua vida, meu Deus, até macumbeiro entra e dá joinha. Por quê? Porque é o que o coração do ser humano pede, é isso. Bênção. E o que o semideus autônomo acha,
que ele pode abençoar a vida de alguém. Eu não posso abençoar a vida de ninguém. Isso não está em mim. Pedro me ensinou isso. Não tenho poder para abençoar a vida de uma pessoa. Mas eu conheço alguém que pode fazer isso. A verdade toda é essa. Não, mas pô, tu não é homem de Deus. Ih, meu irmão, essa história de ser homem de Deus é eu e Deus. Não tem nada a ver eu, Deus e você nela. É eu e Deus só. Esse negócio de homem de Deus é eu com Deus. Não é eu, Deus e você. Você vai ver uma coisa que só Deus pode te dizer se é verdade ou se é mentira. Só Deus vai poder abrir os teus olhos e falar assim, ó, eis aí o que ele é. Fora disso, é a aparência do que eu quero que você acredite. Como é o que acontece hoje. O ser humano demonstra uma aparência de santidade, que não é nenhuma, uma aparência de poder, que não é nenhuma. Abrir a Bíblia e falar sobre a Bíblia é a coisa mais fácil do mundo. Isso não é poder. Né, mesmo? É escritura, não é poder. Poder é outra coisa. Poder é outra coisa, totalmente diferente. E quem já sentiu, sabe do que eu estou falando. Poder tem outro patamar. Poder vai e faz isso. Aí você olha e vê e fala, Jesus é poderoso. Isso é poder. Amados, que Deus nos possa abençoar em nome de Jesus. A minha visão parece estranha, mas, na verdade, o que eu estou falando agora será feito. Vai ser feito? Vai ser feito. Alguns homens já têm a mesma ideologia dessa visão, de como as coisas funcionam. Por quê? Porque aqui eu nunca vi ninguém criar nada de novo. Tudo que você vê dentro do sistema brasileiro de vida, o cara tirou lá de fora. BRT, VLT, tudo isso foi tirado lá de fora. Foi tirado lá de fora. Transporte, o sistema de BRT, Santa Catarina foi o primeiro a colocar aquilo em andamento, e isso veio da Suíça. Isso não é nacional. Essa forma de transporte não é brasileira. Brasileiro não inventa nada e não cria nada, nunca criou nada. Eu acho que o cara que mais acho que inventou alguma coisa no Brasil foi Santos Dumont e Oswaldo Cruz. Tá entendendo? A verdade toda é essa. Né? Fora da música, né? Do que eles chamam de quadro, poesia, arte e tal, esse treco todo aí, né? Não cria nada de extraordinário. O brasileiro não cria, só copia. Então, tudo que você vê no meio de transporte, né? A malha ferroviária, eu acho que o Brasil tem uma das maiores malhas ferroviárias do mundo. Acho que só perde para o Japão, porque o Japão investiu pesado em malha ferroviária. Entendeu? Os Estados Unidos também investiu em malha ferroviária pesado. O Brasil tem uma das maiores malhas ferroviárias do mundo disparado. Tem trilho para tudo quanto é buraco, que não é usado. Não é usado porque não interessa a eles usar. Por quê? Vai baratear o custo de tudo. De tudo. De tudo. Vai baratear o custo. Você nunca entendeu porque ele não usa malha ferroviária. Porque eles simplesmente eles recebem dinheiro de pessoas para manter o treco do jeito que é. Qualquer um consegue ver isso. Os caras são pagos para não usar a malha ferroviária. Você não viu ninguém com uma proposta, se você assistiu todas as propostas eleitoreiras aí, você não viu um cara falando assim, eu vou botar a malha ferroviária brasileira funcionando e vou fazer mais. Por quê? Quando o cara pegar a malha ferroviária brasileira e botar em execução, o preço do arroz cai. O preço do feijão cai, o preço do óleo cai, o preço do combustível cai. Cai o preço de tudo. Os transportes, a empresa de transporte vai começar a baixar suas taxas, porque o cara vai poder escoar tanto pelo transporte rodoviário quanto pela malha ferroviária. E eles não vão poder cobrar preços exórbitos para o transporte. Então, o preço do transporte vai cair. Só que é o seguinte, ninguém apareceu com uma proposta dessa, por quê? Porque isso não interessa para eles. Eu gostaria que você pudesse enxergar o treco como ele verdadeiramente é, mas isso não chega a todo mundo. Né? Não, um professor meu chamado Fran Sérgio, ele sempre dizia que as melhores mentes, elas nunca têm o poder de fazer as mudanças. Na verdade, não. Por quê? Porque as mudanças implicam em muitas coisas. E muitas pessoas aceitarem. E está todo mundo apoiando pessoas por uma coisinha que eles acham que vai funcionar. Meu irmão, pobre não vai parar de nascer.
E bandido tem em todas as esferas. Todas as esferas. Classe A, classe B, classe C, classe D. Todas as esferas tem criminosos. Se caçar, baixa eles lá. Tá entendendo? E roubam muito mais do que qualquer bandido. O único problema do bandido classe D e E é que ele mata a vítima para roubar. Se ele não fizesse isso, o roubo não seria uma coisa nem tão traumática, não seria nem tão ruim como é. O problema é que cada vez que ele rouba, ele mata uma pessoa. Para roubar um celular, para roubar R$100, R$50. Aí o negócio fica realmente destrambelhado. Porque ele mata para roubar. E por que isso não é visto na esfera classe A? Porque na esfera classe A o cara é um estelionatário. Diferente. Ele é um corruptor. Diferente. Então não pesa tanto. Né? Ninguém vê o Sérgio Cabral como um moleque que matou a garota por causa de um celular. Ninguém, se botar o peso dos dois, o Sérgio Cabral ainda tem menos crime que esse moleque, que matou a garota por causa de um iPhone, iPod, sei lá. Né? Então, o peso é bem menor. O Sérgio Cabral matou muito mais. Mas você não consegue ver isso. Por quê? Porque ele roubou da saúde. Ele roubou da segurança. Ele roubou dos hospitais. Ele roubou em tudo quanto é esferas possíveis. Ele roubou do trânsito. Ele roubou em tudo quanto é lugar. E toda vez que o cara tira dinheiro dessas áreas para o seu próprio benefício, ele acaba fazendo com que essas áreas fiquem sucateadas. E se estão sucateadas, pessoas estão morrendo nelas. Então ele matou bem mais que o moleque. Mas ele nunca puxa o gatilho, então não dá para ver ele matando. Mas o moleque não. O moleque fica nítido e claro que ele puxou o gatilho. Então pesa muito mais o moleque matando do que Sérgio Cabral matando. E Sérgio Cabral matou muita gente. O problema todo é que poucas pessoas conseguem ver como ele mata. Do jeito que ele mata. A forma como mata. Se tiram o dinheiro da saúde, pessoas morrem por causa disso. Quem consegue ver isso? Ninguém consegue ver isso. Se o cara dá desfalque, ele está matando. Só que a concepção de ver e querer ver é outra. Eu sempre achei que dentro do evangelho as mentes seriam melhores. As pessoas seriam maiores. Mas, infelizmente, para a mente ser melhor precisaria de muito Cristo na vida. E dentro do cristianismo isso é difícil. Isso é difícil. Se olhar para as pessoas e verem elas entenderem o evangelho é difícil. Querer que elas entendam é difícil. Eu vejo pessoas que eles pregam para pessoas que eles não alcançarão nada. Aí tu fala assim, que é isso? Não alcançarão nada. O máximo que eles vão conseguir dentro do evangelho é chegar ao reino dos céus. Mas aqui eles não vão produzir nada. Que é isso? Não vão. Não vão. Eles não andam pela rua evangelizando, eles não andam pregando, eles não andam proclamando o evangelho, eles não fazem nada. Eles só vão à igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho. Vão à igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho. Eles não produzem fruto nenhum. Porque se produzisse um frutozinho, se produzisse um frutozinho, eles escolhiam uma vida, já que não vai fazer nada dentro do evangelho, e passavam o tempo todo tentando investir naquela vida, que é difícil de conseguir. Mas pelo menos eles estariam tentando. E você não vê essas pessoas fazendo isso. É o que me leva a crer que essas pessoas entrarão no reino do céu, graças a Deus, que você não precisa produzir nada para entrar no reino do céu. Basta crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, e se a tua casa aceitar Jesus, será também. Eu não acredito que o pai aceita e os filhos estão salvos. O evangelho não diz isso, né? Mas quem fala isso é Paulo para aquele carcereiro. Mas o carcereiro leva a família dele para onde quer. Nossa família hoje, ela vai para onde quer. Fala com o moleque para a igreja para tu ver. Se ele não torce a cara, pula e briga e chora e não quer ir. Então, eu creio em uma coisa. Um salvo não produz salvos. Só aqueles que são chamados para produzir frutos, produzirão frutos. Por isso, cada vez menos pessoas dentro do evangelho ortoga dons e ortoga poder. E poder está no nome de Jesus. Mas nem todo aquele que clama o nome de Jesus vê o efeito por aquilo que é clamado. E dons é aquilo que o cara recebe, está nele, você consegue ver o dom dele. Se você é espiritual, você consegue ver o dom que a pessoa exerce. E dentro do seu ministério, você consegue mandar ele orar por uma pessoa, porque você sabe que ele tem um dom. O dom está nele. Fulano, ora por ciclano. Que é isso? Ora por ela. Mas não interessa. Vai lá e ora. Você manda ele orar, porque o dom está nele. Ele tem o dom. Então, quando ele clamar, o dom dele, eventualmente, será exercido.
né? Ele é chamado para aquilo, então aquilo exercerá sobre a vida dele. Já o nome de Jesus, você vai clamar. Se você tiver perfeita comunhão, será ouvido. Se não tiver comunhão nenhuma, não será ouvido de jeito nenhum. Amados, que Deus nos possa abençoar rica e abundantemente no nome do Todo-Poderoso. Amanhã, eu vou tentar fazer isso mais à noite, porque eu não gosto de fazer isso de dia. Eu vou voltar com a carta a Esmirna. E vamos ver o que Cristo fala a Esmirna. E para cada dia, uma carta. Hoje eu entrei com a carta a Éfeso. Isso. Amanhã, com a carta a Esmirna e subsequente. Que Deus nos possa abençoar rica e abundantemente, poderosamente. Gostaria que a sua mente se abrisse, né? Eu costumo dizer que a melhor coisa para abrir mente é um livro. Um bom livro, né? Um bom livro. Acho um bom livro. Eu estava dando uma olhada aqui no livrozinho básico aqui. Tem gente que não gosta de chicanismo, mas eu li e eu gosto de chicanismo. Então, se você não sabia, chicanismo é escritor também, né? Então, quer dizer, Acta Christi também é um livro. Existe um cara chamado Robert Cook. Ele que escreveu A Torre em Chamas, entendeu? Se você também puder dar uma lida. Quer dizer, pô, mas por que você não está me dando um livro, pô, cristão e tal, né? A fé de não sei o quê, né? A fé que move montanha, a fé que abre caminho, os conceitos sobre a vida financeira e tal, porque eu não acredito em nada disso aí, não. Entendeu? Eu acredito na Bíblia e fora da Bíblia eu não leio livro de autoajuda nenhum. Eu não acredito que um cara consiga expressar uma fé maior do que a de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Para mim, falando sobre a vida de José. Não acredito. Falando sobre a vida de Abraão, não acredito. Então, eu prefiro ficar com a vida de Cristo, que morreu na cruz do Calvário para mim. E se isso não for suficiente, você vai endossando com o que você quiser. Mas eu vou ficar só com a vida de Cristo, que morreu na cruz do Calvário para mim. E ninguém tem coragem de morrer por mim, não. José não morreu, Abraão não morreu, Elias não morreu, fulano não morreu. Cristo morreu. Então, eu fico com a vida de Cristo, né? Mas a minha mente não abre, porque eu leio livros de autoajuda, livros de alta financeira, livros para ajudar nisso, ajudar naquilo, ajudar naquilo. Só o cara que é semi-analfabeto, não consegue ler a Bíblia direito, vai precisar ler um livro feito por terceiros, né? E não me interessa mais quem fez nada além disso, não. Para mim, a Bíblia é a Bíblia, é a Bíblia. A Bíblia manda ler a Bíblia. A própria Bíblia recomenda que você leia a Bíblia. Então, erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não é os livros, não. As Escrituras e o poder de Deus. E nada tirado dos escritos esclarece minha mente. Já está esclarecida pela Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Mas recomendo livros que vai te dar uma gama pela leitura, né? Então, eu leio livros. Agora eu estou lendo um outro livro aí, né, que ele fala sobre um príncipe, né? E esqueci o nome do danado príncipe. Tem um nome estranhíssimo. Até mesmo porque ele é da Índia. Então, quer dizer, tem um nome estranho. E o livro, literalmente, bom, né? E os maiores ensinamentos que eu trouxe pela minha vida cristã, ensinamentos que eu pratico até hoje, principalmente da observação, eu não ganhei lendo livros de ninguém. Até mesmo porque eu não sei por que o cara escreveu o livro. Eu sei por que a Bíblia foi escrita. Mas não sei por que o cara que escreve um livro sobre a Bíblia escreveu. Para mim, só é financeiro. Eu odeio gente financeira. Eu gosto de gente espiritual, gosto de gente financeira. Mas leia algum livro para você pegar gosto pela dinâmica da coisa. Se você não consegue entrar no Evangelho e ler os 66 livros, e eventualmente, pegue um livro que você goste. Livro. Antigamente as pessoas liam tanto, agora eu não li nada. Leia um livro, bom livro. Né? Em vez de você ficar sentado vendo televisão o tempo todo, leia um bom livro. Eu recomendo mais livro do que televisão. Eventualmente, se eu quiser ver algum filme, eu vejo pela internet. Se eu quiser ver alguma série, eu vejo pela internet. Qualquer coisa que eu quiser ver, eu vejo sentado aqui. Não sou muito dado a Skype não tem nada de novo, só repetido. Então, leia um bom livro, porque o livro abre mente. E quanto mais pessoas você lê o livro, geralmente ele é parte do que o cara entende ou acredita, né? Ou compreende de alguma coisa. Então, os livros fazem isso, né? Todo livro faz isso. Ele consegue te dar uma noção melhor de alguma coisa, como o ser humano vê a vida, né? E você não consegue encontrar uma pessoa colocando a vida melhor para você
do que a pessoa que não é desprendida de tudo. Né? A pessoa que se desprende daquilo. Geralmente, esses escritores que eu te coloquei, eles escreviam porque gostava de escrever. Esse Canis é um cara que ele escreveu porque gostava de escrever. Não tinha necessidade de escrever livro, mas ele gostava de escrever. Ele escreveu, já era roteirista há bastante tempo, então ele acabou escrevendo. Eu li A Curva do Colombo. Tem outro dele que eu vou ler agora também, está custando R$12 e alguns centavos, que parece ser bom, né? Não tem PDF, mas eu vou ler. Recomendo você que compre um bom livro. Né? É um bom livro, cara. Não é um bom livro, não. Pô. É um bom livro. Né? Compre um bom livro. Leia. Né? Leia alguma coisa sobre as religiões. É bom você saber quem veio, como ele expressou, da onde ele tirou as ideias malucas da religiosidade dele, né? Tipo os mormons. Né? Não lê a Bíblia dos mormons. Lê um livro que fala sobre os mormons. Porque a Bíblia dos mormons você vai ler e não te dá muita noção do treco. Mas o que fala sobre os mormons, e você vai ver a pessoa falando a revelação maluquíssima que ela teve, doidíssima, esqueci o nome dessa estranha mulher. E você vai ter a noção exatamente do que eu estou falando. Mas procura conhecimento, procura conhecer. Os tempos estão findando. Conhecimento é tudo, sempre foi. Eu sempre tive noção que o aprendizado é a coisa mais extraordinária que uma pessoa pode ter. Vai além daquilo que você pode imaginar. Jesus passou dos 12 até os 29 anos só aprendendo para depois exercer alguma coisa. Então, eu resumo para você que você caia no aprendizado. Leia um livro. Larga a televisão de mão, que a televisão não vai te dar nada. Não vai te dar nada. Isso aí, ó, era falado para mim desde criança. Sai da televisão, Antônio. A televisão não vai te dar nada. Que nada, vou ver televisão. Não, sai da televisão. E quando adolescente, eu vi realmente que a televisão não dava nada. A televisão ensinou as maiores promiscuidades, as maiores baixarias, as crianças se prostituírem. Foi só o que a televisão ensinou. Na década de 90 para cá, então, meu Deus do céu, né? E os pais passar batom nas crianças, pintura, fazer de uma criança como se ela tivesse o rosto de um adulto. Não, ela gosta. Ela gosta. E crente foi pelo mesmo caminho. Não, ela gosta, né? Ela gosta. Tacou batom na cara da garota. Hoje ela é exatamente aquilo que a mãe ensinou para ela ser. Entendeu? A gueguete. Infelizmente. Porque a mãe também não era muito inteligente, a filha também não é muito inteligente, e a bagaça deu naquilo ali. Então, recomendo que você leia um livro em nome de Jesus. Amanhã a gente volta com Esmirna, lá para a base, mais ou menos das 6 horas da tarde. Hoje eu vou fazer, porque falei mais cedo que eu vou ter que alçar voo. Mas amanhã, às 6 horas da tarde, nós vamos estar falando a carta a Esmirna, que não é grande coisa, mas eu não vou sair sem falar das 7 cartas às igrejas, para tu ter uma noção que os anjos têm as suas responsabilidades lá. E os homens aqui também têm a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua, e você não pode abrir mão disso. Em nome de Jesus, que Deus vos possa abençoar para a honra e glória do seu santo nome. Amém?